Paz do Senhor, queridos professores da classe Maravilhas de Sião. Meu nome é Joana Machado e eu espero que os irmãos estejam muito bem. É um prazer estar mais uma vez aqui para contribuir no preparo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Campo Grande, presidida pelo pastor Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. A lição dessa semana nos convida a refletir sobre a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. E eu já aproveito esse momento para compartilhar com os irmãos o slide para ir nos orientando. Eu estou um pouco de alergia. Pode ser que a gente tenha algum espirro aqui, mas eu acredito que em nome de Jesus a gente consiga concluir essa lição e com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. A lição 12, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Verdade aplicada. Fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Jesus Cristo. Objetivos da lição: compreender a redenção como uma intervenção divina para salvar a humanidade, ressaltar que o Filho de Deus é o único e verdadeiro mediador da redenção, e saber que o homem não teria condições de redimir a si mesmo. Introdução. O Pai enviou seu Filho unigênito para consumar a perfeita obra de redenção, planejada antes da fundação do mundo. Como resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção, pela fé em Cristo e pelo arrependimento, é possível que o ser humano seja resgatado de sua vã maneira de viver, reconcilie-se com Deus e passe a fazer parte da família de Deus, desfrutando das inúmeras bênçãos reservadas aos que estão em Cristo Jesus. Através dessa introdução, nós podemos já perceber o que vem pela frente, né, nos tópicos. Tópico 1. A promessa de um redentor. Em Gênesis 3:15, relata que no Éden, Deus prometeu a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa ela se cumpre em Cristo. Mas em João 1, do 1 ao 14, mostra que Jesus não passa a existir em Belém. Ele já existia. Logo, a encarnação não foi o início do plano propriamente dito, e sim o início visível do grande plano de redenção. Isso é o tópico 1.1. Eu apertei aqui, irmãos, e não foi. Mas vamos lá no tópico 1.2, né, que é a redenção só em Jesus. Então, a gente falou ali sobre o grande plano da redenção, que agora foi, e agora estamos falando sobre o subtópico 1.2, que é a redenção só em Jesus. Conforme nós vimos lá no texto áureo, em João 14:6, Jesus declara que ele é o caminho. Jesus, em momento algum, diz que ele é um dos caminhos, nem um caminho ou qualquer outra coisa que não seja direcionando ele como sendo o único caminho. Percebemos aqui que não existem vários caminhos que nos levam a Deus. O único caminho para chegarmos a Deus é através de Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho. Sendo assim,
vemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo que reconcilia a humanidade com Deus, morrendo pelos pecados e intercedendo por nós junto ao Pai, como podemos ver em Timóteo 2:5. E eu quero também ler com os irmãos João 17, do 1 ao 26. Jesus falou assim e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ao fazer essa leitura, eu confesso que eu senti uma alegria, um coração aquecido,
Porque vemos aqui três movimentos da oração. Um momento de Jesus com o Pai, onde ele declara que é chegada a hora. Ele sabe que a cruz é o caminho da glorificação. O Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. E que a redenção, ela começa na entrega voluntária de Jesus. Tem também o momento de Jesus com os discípulos. Ele intercede pelos que o Pai deu a ele, pedindo proteção, pedindo santificação e unidade, mostrando que a redenção traz uma nova identidade também. Jesus fala que eles não são do mundo, como ele não é do mundo. Então nós percebemos aqui que nós somos separados do mundo, mas enviados ao mundo. O fato de vivermos aqui não nos faz ser daqui, mas entendemos que nós temos um propósito estando aqui. E numa outra parte, que é a parte que me alegra, porque mostra uma questão do quanto Jesus ele já estava prevendo o futuro, do quanto ele já estava preocupado com aqueles que viriam, que somos nós, por exemplo. Jesus, ele ora por todos os cristãos. Essa parte mexeu comigo porque aqui ele ora por nós. Ele ora por todos os que creriam por meio da palavra, ou seja, por nós. E mostra também que o alvo final é que vejamos a glória de Cristo e que estejamos para sempre com Ele em unidade. A redenção, né, nesse subtópico 1.12, que fala que a redenção é só em Jesus. Por que que ela é só em Jesus? Porque Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Por que que ela é só em Jesus? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por que que ele é só em Jesus? Porque ele é o único que nos garante comunhão, santificação e vida eterna. João 17 revela que a redenção não está em obras, não está na religiosidade, não está nos méritos humanos, mas unicamente e verdadeiramente em Cristo. A redenção não é o que eu faço por Deus, mas é o que Jesus fez por mim, é o que Jesus fez por nós. Só em Cristo nós temos vida eterna. Subtópico 1.3, a obra redentora. Na cruz, Jesus reconciliou o céu e a terra com o Pai. Essa obra redentora é o fundamento do cristianismo e se refere à obra consumada pelo Filho de Deus por meio da sua morte e ressurreição. Essa morte, ela não foi uma derrota, mas uma vitória sobre o pecado e sobre o diabo. A obra redentora é a base do evangelho, trazendo salvação, reconciliação e nova vida. E nessa nova vida, nós também somos enviados. A redenção não é o fim em si mesma, mas o início da nossa missão. A nossa missão começa a partir dela. Então, nós podemos resumir aqui o tópico 1, que nós vimos que Deus prometeu um redentor desde o Éden, que só em Jesus nós temos a verdadeira redenção e que a sua obra redentora nos liberta, nos reconcilia e nos envia. A palavra-chave é Jesus. Tópico 2. A suficiente e perfeita obra redentora. Subtópico 2.1. A preciosa redenção. O plano da redenção foi estabelecido antes da fundação do mundo. Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo, pagando o preço que nenhum ser humano poderia pagar.
E o sangue de Jesus garantiu uma redenção eterna. A ressurreição não foi apenas um retorno à vida, como nós vemos na questão de Lázaro e em outras questões. Na verdade, ela foi o início de um novo tipo de existência e incorruptível. Essa redenção, ela é preciosa porque ela é um presente da graça de Deus. Não há dinheiro que pague, não há em nós mérito algum e nem podemos conquistar pelos nossos esforços. Em 2 Coríntios 5,19 diz: Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Subtópico 2.2. O nosso Redentor vive. Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição que nos garantiu a liberdade eterna. Tem um trecho da nossa revista, na página 84, que fala sobre a definição da palavra redenção para o dicionário Unesp do português contemporâneo. Redenção é igual resgate do homem por Jesus Cristo, através de sua morte. Portanto, a redenção nos é proporcionada pelo Filho de Deus, que nos faz livres. Em João 8,36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixando aqui claro que a verdadeira liberdade vem de Jesus. Somente Ele pode nos livrar da morte eterna. Nós estávamos afastados de Deus e vem Jesus para nos resgatar e nos reaproximar do nosso Pai. Um retorno à origem, um retorno à comunhão, um retorno àquilo para o qual fomos criados. E não só fomos resgatados, mas aquele que nos resgatou ressuscitou. Ter um redentor vivo significa que nossa fé não é apenas uma memória de um sacrifício passado, mas relacionamento com aquele que continua intercedendo por nós porque ele vive. Subtópico 2.3. A necessidade de redenção. Por que precisamos de redenção? Porque o pecado, ele nos seduz, ele nos cega e ele nos separa de Deus. O novo nascimento, ele tira a cegueira espiritual. Aquela cegueira que normaliza tudo que é imoral, tudo que é desonesto, tudo que nos afasta de Deus. Porque esse novo nascimento traz a verdade. Ele tira as mentiras do diabo e nos tira do engano, trazendo a verdade e nos dando vida eterna. Podemos voltar novamente ao texto áureo que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então percebemos aqui que através de Jesus nós conseguimos nos reconciliar com Deus. É o caminho para chegarmos a Deus. Através de Jesus nós saímos das mentiras e recebemos a verdade, e é através de Jesus que nós vamos receber a vida eterna. Porque ele é a verdade. Percebemos aqui que, primeiro, temos que reconhecer e aceitar que somos pecadores. Reconhecer que somente Cristo é o nosso redentor. E somente assim
poderemos desfrutar da vida eterna, de novidade de vida. Uma obra que começa dentro e vai refletir fora. É uma obra de dentro para fora. Uma obra que vai refletir nas nossas ações, no nosso modo de ser, no nosso caráter e depois gera frutos. Precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores para experimentar a obra redentora. Só assim passamos da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Então podemos resumir aqui o tópico 2, concluindo que a redenção é um plano eterno de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo. A redenção não é um improviso, mas um plano perfeito de Deus. Concluímos também que o nosso Redentor vive, garantindo que a salvação é plena e suficiente nele. Nosso Redentor vive e nos libertou do poder do pecado. E concluímos também que todo ser humano necessita de redenção, pois sem Cristo não há reconciliação com o Pai. Puxando um pouquinho aqui, eu queria que os irmãos pensassem sobre o que Jesus já fez na vida dos irmãos. Se sentirem à vontade, escrevam no chat. Se não, escrevam num bloco de notas, escrevam na revista, para nós refletirmos. Não precisa tomar o tempo de aula para isso. A gente pode instigar os nossos alunos a levar esse exercício para casa, para refletir em quais mudanças, o que Jesus já fez na vida. Isso é bom, traz à memória o que nos dá a esperança e também mostra o poder de Jesus na nossa vida. Edifica a nossa fé, porque a gente começa a ver de onde nós viemos, onde nós estamos. E aí a gente tem um pouco de combustível para onde nós vamos. A palavra-chave, a segunda palavra-chave é único. Enquanto os irmãos vão anotando a palavra-chave, eu vou pegando aqui um pouquinho de água, porque a garganta tá ficando muito seca. Eu já até agradeço os irmãos pela compreensão, mas graças a Deus está indo tudo bem. Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3: resultados do plano divino da redenção. Nesse tópico, eu também quero ler um trecho da revista que está nas páginas 84 e 85. Nosso Senhor consumou a obra, mas é preciso arrependimento e fé por parte do ser humano. Para tanto, não devemos desprezar as oportunidades que o bom Deus nos proporciona como demonstração das imensuráveis riquezas da sua benignidade e longanimidade para conosco. Percebemos aqui que a obra do Senhor já foi feita e que é necessário arrependimento e fé da nossa parte para vivermos aquilo que Deus planejou para nós. No primeiro subtópico, falaremos de um dos resultados do plano divino de redenção. E um dos resultados do plano divino de redenção é termos o poder de ser chamados filhos de Deus, filhos de adoção. Em João 1:12, está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pela fé em Cristo, nós recebemos um novo status. Agora, não apenas criaturas de Deus, mas filhos de Deus. E essa filiação não depende de sangue, porque se fosse de sangue, não seria a adoção. Não depende de mérito humano, mas de uma ação soberana de Deus através de Cristo.
E ao recebermos, passamos a ser herdeiros das promessas. A redenção não apenas nos salva, mas nos adota na família de Deus. Mas, irmãos, não é só isso. Vamos pensar. Como filhos de Deus, nós somos chamados a refletir o caráter do Pai em amor, em santidade e em comunhão. Um filho, ele tem características de seus pais. E essa nova identidade, ela tem que refletir em nós as características do Pai. As pessoas precisam ver o Pai em nós. Elas precisam conhecer o Pai através da nossa vida. E isso é um testemunho. É o testemunho diário. É só nós pensarmos quantas coisas, manias, jeitos que nós temos que são parecidos com os nossos pais. Quantas vezes os irmãos já ouviram assim: "Ó, você parece tanto com seu pai. Ah, você fala igual a sua mãe. Ah, você tem um jeitinho da sua mãe, do seu pai." E qual o caráter de Deus que está em você? Qual a característica que tem de Deus em nós? Subtópico 3.2, a presença do Espírito Santo. Então, o plano divino reflete em nós ser filhos de adoção e também dá a nós a presença do Espírito Santo. É um dos resultados também desse plano divino. Em João 14,16 está escrito: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Percebemos assim que a redenção, além de me colocar na família de Deus, como filho de Deus, traz a presença do Espírito Santo, nos dá um ajudador. No comentário da revista, na página 85, nós podemos ler: "O Espírito Santo atua no início da caminhada cristã e permanece com o discípulo de Cristo durante toda a jornada neste mundo. Após o novo nascimento, não ficamos sozinhos na luta contra as forças do mal e da natureza pecaminosa. O Espírito Santo permanece em nós." João 14, 16 a 17. "O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós." Romanos 8, 26. "O Espírito Santo nos fortalece." Efésios 3, 16. Assim como Jesus Cristo ensinava durante o seu ministério terreno, hoje o Espírito Santo também ensina aqueles que são discípulos de Cristo. João 14, 26. O Espírito Santo nos capacita a vencer a inclinação para os desejos pecaminosos da natureza humana. Romanos 8, 13. Ele não apenas inicia a jornada conosco, mas ele caminha conosco em toda a vida cristã. O Espírito Santo nos consola, ele nos fortalece, ele ensina, ele intercede por nós. Até para não ceder aos desejos pecaminosos, precisamos do nosso amigo e ajudador Espírito Santo. Ter a presença do Espírito Santo não é um momento, não é um movimento, e sim uma companhia diária que nos ajuda a andar em santidade, fortalece nas fraquezas, mas para isso nós precisamos permitir ser guiados pelo Espírito Santo. Resumindo aqui, nós percebemos que onde há redenção, há também a presença constante do Espírito Santo, o nosso ajudador. Subtópico 3.3, paz com Deus e paz de Deus. Em Romanos 5:1 diz: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo."
A redenção quebra a barreira da inimizade. Agora nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados. Mas também nós experimentamos não somente essa paz com Deus, nós experimentamos a paz de Deus, uma tranquilidade que guarda o nosso coração contra medo e contra ansiedades. Essa paz não é uma ausência de problemas, mas é a presença de Cristo em nós. Em Filipenses 4:8, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma paz que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente, guarda as nossas emoções e os nossos pensamentos. Pensamentos e sentimentos esses que, por vezes, diminuem nossa fé, que invalidam os feitos de Deus e tiram a nossa paz. Falar em paz que excede todo entendimento diz de uma paz em circunstâncias que não são favoráveis. Uma paz que o mundo não pode dar. Mas o melhor que isso, esse mundo ele também não pode tirar essa paz, porque ela vem de Deus. Uma paz que não vem por ausência de problemas, mas pela garantia, pela certeza, pela convicção de que quem está no controle tem poder nos céus e na terra. E mais que isso, ele nos ama. Se isso não nos der paz, o que que vai me dar paz? Saber que alguém que tem todo o poder e que ama e que me ama e que está no controle de todas as coisas? Paz porque o Deus que fez, que faz, continuará fazendo em nossas vidas. Mas há também uma recomendação no versículo 8, que nos ensina o que deve estar em nossas mentes. Porque às vezes nós oramos, nós suplicamos, mas nós nos alimentamos de pensamentos desonestos, de pensamentos injustos, de pensamentos impuros, de coisas que são odiáveis, de coisas que são de má fama, de coisas que não são virtuosas. E a recomendação é para que nós venhamos pensar em coisas honestas, em coisas amáveis, em coisas justas, em coisas de boa fama. Então, se a sua mente está sendo invadida por coisas que estão fora dessa recomendação, busque alimentar a sua mente dessas coisas, de coisas honestas, de coisas amáveis. Então, resumindo aqui o tópico 3, nós podemos perceber que o resultado do plano divino, que pela redenção nós nos tornamos filhos de Deus. Então, um dos resultados é nos tornar filhos de Deus, ter esse poder de ser chamado filho de Deus. Recebemos também a presença permanente do Espírito Santo. E também passamos a desfrutar da paz com Deus e a paz de Deus. Como filhos adotivos, cheios do Espírito Santo e marcados pela paz de Deus, somos chamados a viver em comunhão e partilhar as bênçãos dessa obra redentora. Right. A palavra-chave é redentor. A terceira palavra-chave é redentor. Então, irmãos, nós já vamos concluir aqui. E na conclusão da nossa revista diz assim:
O fato de conhecer e ser beneficiado pela gloriosa obra redentora consumada por Jesus Cristo deve produzir no discípulo de Cristo atitudes coerentes com o viver que glorifica a Deus. O apóstolo Pedro, em sua epístola, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados. 1 Pedro 1,18. E nós? Sabemos. Se sabemos, precisamos desfrutar das bênçãos da redenção com temor, com santificação e gratidão em todo o tempo. O sacrifício de Cristo é a expressão suprema do amor de Deus. Esse sacrifício que é vicário, né, onde ele toma o nosso lugar, sofrendo a pena que era minha, que era sua, que era nossa, traz resultados que são visíveis e transformadores. Porque faz de nós filhos de Deus, nos dá a presença contínua do Espírito Santo e nos faz desfrutar de paz com Deus e da paz dele em nós. A redenção não é apenas uma doutrina para nós estudarmos, mas uma realidade para vivermos. Cristo morreu por nós, mas também ressuscitou para que vivêssemos em novidade de vida. Então, quando nós percebemos aqui, com isso nós somos chamados à gratidão, viver como filhos amados, não mais como escravos do pecado. Somos chamados à santidade, permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida, que molde o nosso caráter. E somos chamados à esperança, viver na paz de Cristo, aguardando a plenitude da redenção na eternidade. Concluo essa aula agradecendo ao Pai, ao Filho e ao nosso amigo Espírito Santo por toda a ajuda, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E também quero agradecer aos irmãos que têm se dedicado a viver o propósito divino e levado a mensagem da salvação. Tenham uma semana abençoada, tenham uma aula abençoada, em nome de Jesus.